Inspira. Respira e não pira. Muito bem-vindas, amadas. Sejam bem-vindas, senhoras. Mais um episódio do podcast Estar no Ar. Como é que vocês estão do lado daí? Esse é o nosso 5º episódio e eu vou começar como eu sempre começo. Pedindo o quê, Kel? Pedindo Kel para divulgar. vocês curtirem. E eu já vou pedindo para vocês curtirem, para vocês comentarem, para vocês compartilharem. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, nós estamos no Instagram, no TikTok, no Threads, no Twitter. Nós estamos em todos os lugares, então vocês nos encontram com facilidade. Convidem mais uma amiga empreendedora para escutar aqui os episódios. Temos, inclusive, 4 episódios disponíveis já para vocês com temas maravilhosos. E vem mais por aí. Exatamente. Aviso rápido, a vida acontece durante esses episódios, a gente está nas nossas casas, eu inclusive estou com 2 ventiladores, porque o calor de Recife está insuportável, então daqui a pouco vai ter furadeira da obra da frente, lixa-lixa e bate-bate da reforma aqui do prédio, que eu moro numa avenida, então assim, estejam acostumados com a vida acontecendo, e tem pandoca que a qualquer momento pode se irritar e começar a latir. E aí é sobre isso. Se por um acaso quem estiver no YouTube me ver correndo, eu estou socorrendo a minha cachorra. É vida real, é bastidor. Seguinte, o episódio de hoje é sobre gestão. Vocês tanto pediram, de tanto que a gente falou da importância da gestão nos últimos 4 episódios que trouxemos. Gestão é tão difícil assim? Será? Será mesmo? Então, vamos conversar e discutir um pouco sobre isso. Sempre que eu olhar para baixo, é que a gente tem uma mini pauta com coisas do que a gente precisa falar, porque senão a gente passa aqui 4 horas matracando. E aí dá para a gente começar introduzindo assim, o que é esse conceito de gestão? O que é para a gente? E aí, Kel? Cara, eu gosto de falar uma coisa que, para mim, para quem não entende nada de gestão, né? Eu sou administradora, então muita coisa aí já está na minha vida há muito tempo. Já faz um bom tempo que eu sou formada, inclusive, não vou entregar, né? Mas assim, eu já estou no universo da administração, da gestão, me relacionando com temas ligados a isso há alguns anos. E para mim, uma coisa que resume muito o que é gestão, o que é o papel de um gestor, é planejamento, organização, direção, controle. Né? Tem algumas variações aí dessa sigla, mas eu gosto muito dessa, porque eu sou old school, foi a que eu aprendi lá atrás e eu gosto de usá-la. Porque para mim resume demais: planejamento, organização, direção e controle. Esse é o papel do gestor. Né? Independente do que você vai fazer, independente de qual seja o seu negócio, a primeira coisa que você faz é o planejamento. É planejar o que você vai executar. É criar ali um passo a passo, um plano de ações. Depois você organiza os recursos em torno daquilo. Né? Depois você lidera, você dirige, você se coloca à frente. Você guia, exato. Para que as coisas aconteçam. E não adianta fazer tudo isso se você não controlar, se você não mensurar, se você não acompanhar, para ver se está chegando, se o planejamento que você fez está sendo eficaz, está fazendo chegar nos lugares certos. Então, para mim, isso é um resumo do que é gestão. Quando você parar assim, pensar, estou começando agora, sem nada de gestão, pensa nisso. Planeja, organiza, lidera, controla. Eu amei essa definição, porque é exatamente isso. É exatamente isso que a gente aprende quando a gente está estudando sobre gestão. Esse é o papel do gestor. Não é, e aqui eu já vou entrar numa polêmica, microgerenciar. Microgerenciar é uma coisa diferente de gerir, né? Então, o papel do gestor é justamente ter isso, ter essa noção do andamento das coisas à mão, para quando lhe for requisitado, ele saber apontar a direção que está indo, como está indo, né? É muito engraçado que se você tem uma empresa,
sem gestão, sem um planejamento, você não faz noção de qual é a melhor decisão a tomar para ela, quando isso aparecer. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar é o seguinte: se você não tem uma empresa organizada, se você não tem uma marca organizada, porque branding também é a gestão estratégica da marca, do ativo marca da empresa. E aí, se você não sabe o que a sua empresa é, para onde ela quer ir, o que é que ela fala, o que é que ela se propõe, e também não sabe como ela está caminhando, se ela está indo nessa direção, você não sabe tomar decisões coerentes com ela. Então, digamos, eu e Kel, nós trabalhamos com serviços, certo? Nós damos mentoria para mulheres empreendedoras, mentorias de negócio. A minha é muito mais voltada para a construção e desenvolvimento da marca a longo prazo. A de Kel é para como ela consegue vender o produto ou serviço dela. E aí, imagina nós duas, chegou uma proposta, a gente tá aqui de boa, e de repente popa uma mensagem no celular, chegou uma proposta de uma venda de um stand na FeneArte. A FeneArte, para quem não sabe, é uma grande feira, é a maior feira da América Latina de arte, de produtos artesanais. E ela acontece aqui em Pernambuco, no Centro de Convenções. E aí chega uma proposta para a gente dizendo o seguinte: olha, o stand da FeneArte, ele tá de 20 mil, números absurdos, eu não faço ideia, mas de 20 mil por 1.500. Poxa, é a maior feira com maior público, é sensacional para você expor o seu produto. Mas faz sentido a gente mexer no nosso caixa e tirar R$ 1.500 para ir para um local que o nosso público não está? O nosso público são os expositores e não quem está indo visitar a feira. Tudo bem, a gente vai ter ali um certo contato com os expositores, mas como é que vai ser? O quão cansativo vai ser para a gente? É o que Kel falou, gestão dos recursos. A gente já falou de dinheiro, agora a gente está falando de pessoa. Pessoa também é um recurso. Então, quão cansativo vai ser para a gente ficar falando e falando para milhares de pessoas a mesma coisa, sem estar atingindo o público certo? Então, assim, não faz sentido para a marca. E a gente sabe que não faz sentido porque a gente entende o nosso negócio, a gente entende a nossa empresa e a gente percebe que é uma oportunidade que a gente deve passar. Eu gosto de dar esse exemplo porque isso deixa mais claro, né, para as empreendedoras a importância da gestão coerente e correta e de ter uma marca estruturada e concreta, né? Exatamente. E eu acho que pegando esse teu gancho aí, desse teu exemplo, a gente já vai entrar em um dos primeiros tópicos nossos aqui, né? Porque para você conseguir definir se determinadas ações, oportunidades, elas são viáveis para o teu negócio e, amada e senhora que nos ouve, que nos assiste, você não vai fazer isso somente quando o seu negócio faturar altíssimo, não. Aí, seja lá o número que Sim. você pensa ser um faturamento alto, né? Você vai pensar isso para o seu negócio desde pequenininho, desde micro. Porque, pasme, essa falta de definição de objetivo, essa falta de conhecimento de para onde o seu negócio precisa ser levado, essa falta de noção dos seus dados, dos seus números, essa falta de planejamento, ela impacta em grandes em macro e micro decisões. Sim. Macro e micro decisões. Se o seu negócio hoje é, por exemplo, uma esteira de serviços e o seu principal canal de divulgação são as redes sociais, digamos que o principal seja o Instagram, que eu acredito que é para grande parte, mas você não sabe quais são os objetivos do seu negócio, você não entende qual é o público que você quer atingir, você não tem detalhe suficiente do que é que o seu produto entrega, do que é que ele resolve, você não consegue tomar decisão assertiva, você vai ficar atirando ali na água, atirando no escuro e não vai chegar em lugar nenhum. Porque você não fez um mínimo planejamento viável para nenhuma das suas ações. E principalmente eu gosto, desculpa te interromper, Kel, mas aqui essa expressão ela é fundamental.
mínimo planejamento viável. Porque aí é um outro ponto que muita gente erra. E, gente, não é quando você é empreendedora, quando você tem uma marca, quando você tem um negócio, você é uma gestora, tá? Você pode não ter uma formação em administração, uma formação em marketing, você não pode ter as certificações de especializações pós em gestão, mas você é a gestora do seu negócio. E você precisa fazer um planejamento viável. Desculpa a interrupção, Kel. Não, pode interromper, porque isso aqui é uma conversa, né? Isso aqui não é uma coisa mecânica ensaiada, não. E conversas fluem naturalmente assim. É, então, é exatamente isso que Rai falou. Você é uma gestora, independente de ter formação. Eu falei aqui que eu sou da administração, mas mesmo se eu não fosse e eu decidisse começar a empreender, naturalmente você precisa começar a se inteirar desses tópicos, porque senão o seu negócio vai ser mais um naquela estatística de empreendimentos no Brasil que não duram mais de 2 anos por falta de planejamento, por falta de gestão, por falta da orientação correta. Exatamente. Exatamente. E aí, falando nessa questão de como saber, o último episódio a gente falou sobre branding, e aí a gente trouxe o que é, como você pode aplicar isso na sua marca desde pequeno. E aí, eu acho que depois dessa construção de marca, uma coisa que é muito importante é você, agora que sabe mais ou menos para onde a sua marca vai, criar as suas metas, efetivamente definir as suas metas, os seus OKRs. E o que danado é isso? O que são metas, o que são OKRs? Eu, particularmente, gosto de trabalhar com a metodologia SMART em relação a metas. E aqui vale dizer que existem inúmeras formas de criar uma meta, né? Mas eu, particularmente, gosto de trabalhar com as metas SMART, que são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Porque isso já te dá uma direção muito grande se você não conseguir, não tiver entendimento para construir os OKRs. Então, essas metas SMART já são uma base muito sólida. A partir dela, a gente cria as OKRs, que são objetivos e resultados chaves, traduzindo do inglês, né? E eu gosto de dizer que os nossos resultados chaves, eles são quase que como, apesar de não serem, indicadores para mostrar se a gente está indo para o caminho certo ou não. E indicadores é uma palavrinha muito chave em todos os negócios, porque eu conheço muita gente que planeja, muita gente que cria até um bom planejamento, cria metas SMART, consegue desdobrar essas metas em objetivos e resultados chaves, mas não consegue mensurar detalhadamente, que é E aí que a fundamental para o pessoa se negócio. perde, que a pessoa desiste e não chega naquilo que atingiu. E se a gente parar para perceber, você que está nos ouvindo ou nos assistindo e está pensando, eu não sei fazer isso, eu não sei como é que eu defino essas metas, eu não sei para onde eu vou com esses danados, esses OKRs. Cara, é impressionante como a gente replica muitas vezes, enquanto gestor, o nosso comportamento na nossa vida para o nosso negócio. Sim, Porque para totalmente. pensar no final do ano, quando você chega lá no final do ano, que você começa a pensar em como vai ser sua vida no próximo ano, a gente tem esse rito de passagem aí, né? Não, porque ano que vem vai ser diferente, porque eu vou atingir isso, que agora vai, agora não sei o quê. Só que assim, você cria aquela listinha de metas bem aleatórias. Abstratas, né? Abstratas, você não entende, bem abertas, assim, uma coisa bem, né, que pode ser qualquer coisa. Você nem entende para onde aquilo está te levando, com o que aquilo está conectado, né? Sim. E aí você começa a estar empolgada, porque, sei lá, você quer emagrecer, você quer ganhar mais dinheiro, você quer mudar de emprego, você quer... E aí você começa a estar empolgado, só que você não tem subsídio para você continuar de informação. Você não tem as ações do que você precisa realizar. Você não estipulou nenhum indicador para medir isso, para medir se você está chegando lá, se você está caminhando para algum lugar, ou se você precisa rever o seu planejamento.
Então, a gente faz isso na vida. Infelizmente, a gente leva isso para o negócio. Vai fazendo as coisas aleatoriamente, sem ter nenhum direcionamento. Tinha um professor meu de gestão que ele falava o seguinte: nós somos as primeiras empresas a serem geridas. Nós, a nossa vida. Nós somos a nossa empresa. A gente precisa fazer o controle do nosso financeiro. A gente precisa fazer o controle dos nossos recursos de tempo, do nosso recurso de físico, né? Então, domingo, Dia das Mães, quem vai para onde, vai como, é casado, então tem que dividir ali. Ficar um pouco, é casado e tem filho, então ficar um pouco com a filha, aí ir todo mundo para casa de uma mãe, depois ir almoçar e depois ir jantar. Isso é uma gestão de tempo que você também, isso eu estou trazendo exemplo para a nossa vida real, mas que você também precisa fazer no seu negócio. Então, se você tem várias atividades, como é que você aloca elas ao longo do dia? E a gente sabe, como microempreendedores, eu gosto de dizer, como presas, a gente tem várias demandas e rotinas dentro dos nossos negócios que são executados por nós mesmos. Então, assim, é muito importante que essa gestão do tempo e essa gestão dos recursos do financeiro, recursos em geral, elas sejam muito bem amarradas, como são na nossa vida. A gente sabe que se a gente gastar mais, a gente vai ficar devendo alguma coisa. A mesma ideia funciona para uma empresa. E muita gente desassocia isso. E assim, a gente não está falando aqui que é uma coisa fácil de ser feita. Nós sabemos não. que não é uma coisa fácil de ser feita. Grandes, enormes empresas. Uma das coisas que eu fiquei assim chocada quando eu saí do ambiente acadêmico para a vida real, para o mundo do trabalho. Para quem não sabe, quando eu me formei, gente, eu comecei a faculdade, eu tinha 16 para 17 anos. Eu tinha 16 e ia fazer 17 anos no mês de março. E eu era muito novinha, né? Assim, eu não tinha vivência de mercado de trabalho, de nada, de nada. Te E aí, entendo. Pois é, precoces. Um dos grandes choques meus foi que quando eu comecei a trabalhar nas empresas, ora, eu vi que aquilo que eu tinha estudado nem sempre era possível de ser aplicado. Sim. A teoria é muito boa. Né? E eu ficava ali na minha estante mental, puxando os livros de teoria da administração e dizendo, peraí, que vai dar, gente, mas como assim não é isso que acontece na vida real? Ó, o mundo de Poliana, né? Eu saí dele. Tive que sair, porque a verdade, infelizmente, é essa. É que mesmo grandes empresas, elas têm essas falhas na sua gestão. Né? Elas não conseguem aplicar 100% daquilo que, em teoria, deveria ser aplicado. Mas isso não significa que, então deixa para lá, isso ninguém precisa. Não, pelo contrário. Se você começa a perceber, poxa, grandes empresas não conseguem aplicar isso, deixa eu começar a aplicar na minha micro, deixa eu começar a fazer hoje, criar essa cultura de organização, de gestão, de planejamento, de acompanhamento de resultado, para que quando eu cresça, eu consiga manter isso, fica um pouco mais fácil de manter isso. O que acontece, eu acho que principalmente no Brasil, é que nós, como empresas, nascemos e crescemos de forma muito desordenada. A gente, muitas vezes, a maioria de nós, né, principalmente aquele empreendedor que, acho que é grande parte, que começa a empreender por necessidade, quando você não tem um conhecimento prévio, por exemplo, quando eu comecei a vender meus produtos artesanais, eu já tinha passado pelas empresas, então eu já era formada em administração, então eu já tinha trabalhado com planilha, já sabia o que era indicador, eu já sabia, né, fazer determinados cálculos, então eu já comecei a implementar isso no meu negócio de pequenininha. Mas quando a pessoa ela não tem nem esse conhecimento prévio, ela começa a empreender ali de forma intuitiva, geralmente é isso que acontece. O negócio vai crescendo ali de qualquer jeito, e quando já está grande demais, fica difícil você implementar essa cultura de gestão, né? Porque é uma cultura. É muito mais fácil você trocar o pneu com o carro, com a moto parada ou andando.
Mas se você quiser trocar o pneu com o carro andando, é o triplo mais de trabalho. É muito mais custoso, de todos os sentidos. Eu acho que tem uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, que é o estímulo. A gente tem mais agora, mas o estímulo à educação sobre empreendedorismo. Só um momento, minha gente. Eu já volto. Continua aí, Kel. Minha filha tá quebrando a casa. A vida real acontece, meninas. Realmente, a gente, no Brasil, claro, nós temos o Sebrae, né, há muitos anos, que faz um trabalho incrível de educação empreendedora, de fomento ao empreendedorismo. Nós temos hoje diversas associações, diversas organizações que fazem trabalhos em micronúcleos espalhados por aí pelo Brasil, mas ainda é algo difícil de se implementar, de se colocar na prática, de se executar no dia a dia essa cultura de gestão. E como eu falei para vocês, não é só para a gente que é micro empreendedora, que é pequena empreendedora, mas é para grandes empresas também, muitas vezes por conta dessa falta de cultura de gestão no início. E o que você pode fazer? Chegou ela. Quem está ouvindo não está entendendo nada, mas foi Oi, quando. gente. Eu sou Pandoca. Eu tava comendo 30 caixas. Ela estava comendo o quê? Caixa. Caixa. Eu tava comendo caixa. Meu Deus. Ai, que delícia, filha. Tava comendo caixa. Seguimos, gente. Desculpa, perdão. Seguimos, é isso. Uma mãe de pet na vida real, vivendo a vida Ela tava real. comendo, na verdade, o meu sapato que tava dentro de uma caixa. Eu não sei como foi para lá, mas tava. Né? Mamãe já tirou. Mas eu concordo com o que ela estava falando anteriormente. E sim, a gente não tem esse estímulo à educação do empreendedorismo e a essas coisas básicas de gestão. Assim, eu me admiro que tem algumas escolas públicas de excelente renome ensinando isso, tendo isso como matéria, estimulando isso. E eu não estou dizendo que todo mundo agora vai virar empreendedor, ou não estou falando também aquela coisa. A gente já falou, inclusive, isso em outro episódio. Empreender não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tá tudo bem. Mas trazer certos conceitos, trazer certas teorias e mostrar esse universo facilita e muito no desenvolvimento do negócio quando esse pequeno, micro, mini serzinho empreendedor começar a botar o negócio dele no mundo, se ele quiser. Até porque, Rai, a gente sabe que o tal do empreendedor, da empreendedora, é uma pessoa muito sonhadora também, no sentido de ter grandes ideias, né? De ter aquela. Você tem que ter isso para você empreender, ter aquele fogo, aquela coisa ali inquietando, queimando dentro de você. E, infelizmente, o que acontece muitas vezes é que essa pessoa que é criativa, que tem grandes sonhos, grandes ideias, que tem muitos insights, na hora que ela precisa sentar para ir para a parte de planejamento, que não é tão encantadora, que é uma coisinha chata, que você tem que ter ali paciência, que você tem que se dedicar, que você tem que implementar dentro da sua rotina, alimentar a sua planilhinha, anotar os seus dados, às vezes a pessoa se frustra. Sim, e muito. Porque essas duas faces. Ele tem a parte que você sonha o seu negócio e a parte que você senta a bunda na cadeira para executar. E essa é a parte chata, mas é a parte necessária, porque senão não sustenta o sonho. Uma coisa que eu gostei muito de estudar na certificação de gestão foi os tipos de empreendedores. Existe o empreendedor gestor, existe o empreendedor criativo, existe o empreendedor operacional, que é aquele que gosta... Filha, não comeu o botão da blusa de mamãe, não. Só um momento, gente. Esse serzinho lindo aqui estava comendo o botão da blusa da mãe dela. Então, agora ela vai pro chão, tá? Ela tá na fase da Tchau, pessoal! Já pegou aqui no controle. Tchau, pessoal! Ai, você é linda, filha. Momento fofura. Não pode, filha. Ai, e eu acho que daqui a pouco ela pode dar um leve latido, porque ela tem agonia de ventilador. E aí é muito engraçado quando ela...
Seja Ela vê um bem-vinda. ventilador, é igual ver mop e aspirador de pó. Nossa, eu tô cheia de pelo na cara. Ela late pro ventilador e ela acha que vai pegar ela. E hoje tem não só um, como dois, né? Então ela Como foi. dois. Mas enfim, ela já foi ali pra caminha dela deitar. Mas enfim, voltando da onde a gente estava depois de muitas interrupções, eu acho Os tipos de que empreendedor. os tipos de empreendedor. Então, é interessante a gente saber isso, porque aí, quando você, por exemplo, vai criar uma sociedade, você conhecendo o seu tipo de empreendedor, você consegue escolher melhor o seu sócio. Se você é um empreendedor gestor e você for querer pegar um empreendedor gestor também para ser seu sócio, percebe que os papéis eles vão se chocar e vai ser pouco Vai ser muito inteligente ter chato. duas pessoas exatamente fazendo a mesma coisa. Eu e Kel, a gente não tem uma sociedade, a gente tem uma parceria empresarial. Mas a gente já conversou sobre isso. E se um dia a gente tiver uma sociedade? O que é que seria? Quem seria o que nesse caso, né? Eu acho que eu iria muito mais para o lado de empreendedor gestor, porque faz mais parte do meu entendimento. E é muito isso, inclusive, que já acontece no pod, né? Eu vou muito mais para a parte dos bastidores, da criação das coisas dos bastidores, e que ela é muito mais para a parte da comunicação, da externalização das ideias. Então, ela é mais uma empreendedora criativa. Então, esse é um grande ponto para a gente pensar no momento de escolher uma sociedade. Exatamente. É um dos grandes pontos, fora, óbvio, inúmeros outros, que a gente pode, inclusive, fazer um episódio exclusivo de sociedade, se vocês quiserem. Sociedade. Porque é um longo assunto. E eu tenho uma experiência, várias. Mas entender o tipo de empreendedor que você é também ajuda muito a entender como você vai se desenvolver, como você vai desenvolver o seu negócio e, principalmente, onde estão os buracos, os gaps do seu negócio que precisam ser sanados, seja por um prestador de serviço, seja por esse prestador de serviço terceirizado ou contratado da empresa, mesmo quem é MEI consegue ter uma pessoa contratada, né? Então, assim, eu acho que é importante, e esse é um conhecimento, voltando que a gente está falando da educação, que a gente não tem normalmente, né? Eu vim entender essa questão dos tipos de empreendedor na certificação em 2022, 2023. Eu empreendo há 4 anos, então, assim, a gente precisa mais disso. A minha opinião é que a gente precisa mais de educação sobre empreendedorismo no Brasil. Por isso estamos aqui falando sobre Sim! como mentoras, né? Eu quero voltar aí no ponto que tu falou sobre essa questão, né, do empreendedor criativo, do empreendedor gestor. O engraçado é que, assim, hoje eu sou uma pessoa, eu já falei isso algumas vezes para quem me acompanha no Instagram, já conversei sobre isso. É o autoconhecimento do empreendedor, né? Hoje eu sou uma pessoa que me considero sim criativa. Hoje, o que eu trabalho está muito voltado para a área de comunicação e de criação, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E eu acho que para mim Eu foi nem muito. sempre fui gestora, viu? Pois é. É engraçado isso, né? Porque teoricamente tu é que sempre foi, assim, que começou na parte de comunicação, tu já foi blogueira, influenciadora e por aí vai. E eu não, eu vim de um lado e fui para o outro, aí veio de um lado. A gente trocou de lugar. Sim, é engraçado, né? Como a vida vai acontecendo. Por quê? Por que eu entrei na administração como curso? Primeiramente, porque eu fiz Enem, né? Eu não tive, assim, aquela possibilidade de escolher, olha, eu quero fazer medicina, eu quero fazer advocacia. Na verdade, eu tinha até essa possibilidade, só que a gente vai para um lugar que a gente acha que consegue emprego mais rápido, não é, garotas? É a Quem vida, vive né? é a vida. Então, assim, eu fui para esse lado, né? Passei lá, fiz ProUni e tal, e caí na faculdade de administração. Gente, eu tinha 16 anos, eu não sabia o que eu queria da minha vida, apesar de achar que eu sabia de tudo da vida. Eu te Né? entendo. Eu fiz a mesma coisa. Eu, com 15 anos, fui para direito. Porque era o que podia estar mais dinheiro,
Chega a vontade de rir. Era o que podia. Era o que podia dar mais dinheiro, era o que podia dar mais emprego facilmente. Então, eu fui para o lado direito com 15 anos. Gente, eu acho isso é, inclusive, um dos meus protestos em relação ao sistema educacional da gente, que é o quão cedo precisamos definir o que vamos ser, teoricamente, para o resto da vida. Graças a Deus que isso está sendo quebrado. Pois é. E aí eu fui para a administração muito por isso. E eu sempre ouvi exatamente isso que eu falei. A administração é curso de quem não sabe o que quer da vida. E eu ficava, eu não sei o que eu quero da vida, é isso, meu Deus. Só que, assim, a administração é um curso maravilhoso, porque é um curso que te dá base para você atuar em vários lugares diferentes, em vários mercados diferentes. A administração é um curso que dá base para tu organizar a tua vida, para tu entender de gestão para a tua vida, e não só para trabalhar para alguém ou para construir um negócio próprio. Eu amei fazer administração. E sou muito feliz por ser administradora. E eu acredito que esse foi um ponto que me beneficiou muito em vários fatores da minha vida e da minha carreira, porque ele me deu justamente essa base de entender sobre planejamento, sobre o quanto isso é importante, e ajudou a equilibrar esse meu lado criativa e sonhadora. Então, de certa forma, eu comecei a entender, eu comecei a aprender que para que eu conseguisse executar os meus sonhos, as minhas ideias, a minha criatividade, eu precisava desse outro lado também, de saber como organizar isso, de saber fazer um planejamento. E aí, hoje, atuando nessa parte da comunicação, de que envolve mais criação, eu consigo ter mais resultado porque eu tenho uma base que me ajuda a me organizar. Quantas pessoas vocês conhecem que têm ideias maravilhosas, mas não sabem como colocar em prática, porque não tem essa noção de por onde eu começo, por onde eu termino, como é que eu faço um plano de ação, como é que eu organizo cada coisa na sua caixinha. E eu sou uma pessoa que, apesar de ter esse lado criativo, de ter esse lado da comunicação, eu também tenho uma coisa muito do analítico que eu desenvolvi nesse período que eu estudei administração, que eu trabalhei em empresas nessa área de lidar com indicadores e etc., que eu tive que desenvolver meu lado mais analítico, meu lado mais metódico. Então, eu sempre fui o tipo de pessoa que eu chego para trabalhar num lugar, numa mesa, numa sala, as coisas têm que estar organizadas na minha frente para eu conseguir me organizar. Eu preciso ver o que é que tem no dia. Enfim, eu tenho muito isso. Mas eu achei uma pessoa mais organizada ainda do que eu. Eu disse, quando eu conheço a Rayane, gente, você tem noção do nível de organização dessa pessoa. Eu fico admirada. E eu tenho aprendido muito. Eu estou me escondendo, gente. Peraí. Isso, viu? Porque, assim, eu sou organizada no meu trabalho, mas eu percebi que eu não sou tão organizada quando eu conheci Rayane, porque ela me trouxe ferramentas novas, e assim, não necessariamente novas, mas ela tem um nível de organização a mais. Isso fez a gente casar muito bem nas nossas ideias e nesse nosso, por exemplo, projeto podcast. Então, é muito isso que ela estava falando, né? Da criatividade junto com a gestão. É porque eu acredito que é o seguinte, a organização, ela traz paz. Para mim, a organização, ela traz paz de espírito. O nosso cérebro, biologicamente falando, ele não foi criado para armazenar coisas. Pelo contrário, ele tem sim a sua capacidade de armazenamento, de armazenação, enfim, mas ele foi feito para poupar o máximo de energia possível em situações de sobrevivência. A gente não está mais no mundo primitivo, mas o nosso cérebro ele ainda é primitivo. E aí chegou um momento em que eu fiquei exausta de tentar guardar tudo na minha cabeça, porque eu não tinha essa capacidade biologicamente falando. E aí foi que a organização ela foi aflorando ainda mais essa necessidade de registrar coisas e que se tornou uma skill, uma soft skill extremamente importante para o que eu faço hoje em dia, para como eu empreendo hoje em dia, né? A minha ideia de empreender é difícil, mas tem como ser leve se você for organizado. Essa é a minha concepção. Eu acho que essa é uma skill extremamente importante para uma empreendedora. A partir do momento que eu boto as minhas metas no papel,
os meus OKRs no papel. E quando eu falo papel, eu não sou adepta do papel físico, minha gente, me matem por isso. Mas é porque o papel físico, para mim, ele é fácil de perder. É só por isso. Esse é o meu problema com o papel físico. Ele é fácil de perder. Ele não organiza. Ele não organiza. Eu uso o papel físico ali para você descarregar ideias. Eu gosto disso. Imagina isso. Isso eu concordo. Se quiser, organize em outro lugar, digitalmente, até para não perder. Porque o papel você anotou ali, depois cadê papel? E outra coisa, como é que você pesquisa alguma coisa no papel? Exatamente. Você vai ter que olhar papel por papel e nosso tempo, ele é um recurso precioso. E se a gente passa horas sentado olhando papel por papel, você perde esse recurso precioso que você poderia estar aplicando em alguma outra coisa, seja essa coisa até não fazer nada, né? Porque é importante a gente não fazer nada. Exatamente. Então, assim, eu tenho muito essa coisa de onde é que eu posso armazenar as minhas necessidades, ou seja, nesse caso a gente está falando de gestão, de metas, de OKRs, de indicadores. Onde é que eu posso colocar isso para saber que eu estou tranquila se eu esquecer? Onde é que eu posso colocar isso para quando eu precisar fazer uma prestação de contas, para quando eu precisar fazer a minha revisão mensal, a minha revisão quinzenal, né? Eu consiga achar isso de maneira fácil. Para quando eu precisar ver um registro histórico. Ver um registro, exato. Registro, pelo menos o que você tem vendido desde o começo, sistemas, para você criar suas metas em cima daquilo, para você ter uma base. Qual vai ser minha meta de vendas do ano que vem, do ano que vem, durante os meses? Não sei. Quanto foi que você vendeu no passado? Não sei. Porque ou até para você verificar se algo deixou de ser necessário. Porque isso é uma coisa que a gente precisa normalizar também. A ideia de que a gente cria metas e OKRs, a gente cria até para empresas de planejamento de 5 anos, 10 anos, mas pode ser que uma coisa se torne desnecessária. Sim, os próprios indicadores que a gente usa para eles mostram isso. Eles mostram isso e eles mudam. Às vezes tem alguns indicadores que para frente não vai ser mais necessário. Quando você coloca um indicador para medir o determinado desempenho de um ponto, de alguma coisa no seu negócio, e aí você chega um momento que você já atingiu aquele desempenho máximo, já conseguiu equilibrar aquilo ali. Para que você vai estar medindo? Toda vez dá 100%, toda vez dá 100%, toda vez dá 100%. Então, não tem mais sentido de você ficar usando o indicador com foco em fazer aquela evolução, acompanhamento. Aquela evolução e acompanhar, porque aquilo já chegou no patamar de equilíbrio. Então, você vai observar outro ponto. Você pode continuar registrando, né, aquele dado, mas você vai focar a sua intenção de crescimento em outro ponto. Então, você vai, de repente, trabalhar outro indicador. E também eu acho que uma coisa que é interessante a gente falar é que nada é escrito em pedra. A vida, ela não é escrita em pedra. Uma empresa, ela não é escrita em pedra. Então, você pode deixar de observar o indicador porque ele parou de fazer sentido, mas notar daqui a algum tempo que ele voltou a fazer sentido ser observado. Seja porque ele teve uma pequena alteração e você precisa analisar mais de perto. Então, se acostumem, como empresas, como empreendedoras, a esse vai e vem. Não tem coisas fixas. A gente precisa de flexibilidade para gerir e administrar um negócio. É fundamental. Já que tu falou aí, Rai, o que é que tu traz, por exemplo, de exemplos? De alguns indicadores assim, básicos, porque a gente está falando tanto aqui de OKR, de indicador, empreendedora deve estar maluca. E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho o que é que tu traz? Você pode começar a medir tal e tal indicador, de uma forma mais geral, porque a gente sabe que existem empreendedoras aqui que vendem produto físico, empreendedoras que vendem serviço. Então, quais seriam 2, 3 indicadores para ela começar já imaginando que ela está zerada ali, que ela não mede nada no negócio dela? Cliente, né? Indicadores para entender, leads, na verdade. Quantas pessoas chegaram a te procurar por causa do teu produto? Quantas pessoas fecharam com você? Quantas recusaram? Até saber o motivo, o porquê essas pessoas recusaram.
quantos desses recursos tiveram o mesmo contexto. Porque aí você consegue observar qual é o gap do seu negócio. O que é que você precisa... E aí é engraçado. Vamos lá, vamos formular melhor esse exemplo em cima de leads, certo? Leads, para quem não sabe, para quem ainda não entendeu ou não entende, é toda pessoa que chega ao seu negócio interessada no seu produto ou no seu serviço. Concorda com isso, Kel? Porque eu sei que existem várias denominações diferentes de lead, né? Pronto, Kel concorda. E aí, ela chega para você. Existem os leads quentes, frios, quentíssimos, a gente não vai entrar aí nessa denominação. Mas os leads, elas são pessoas que chegam interessadas no seu produto. Aí você oferece o seu produto ou serviço. Oferta, faz a sua oferta. Essa pessoa, ela pode fechar ou não fechar, certo? Contratar ou não contratar. Aí, se ela contrata, você pode ver o lead de conversão, o indicador de conversão. Quantas pessoas chegaram, quantas pessoas fecharam, consequentemente, qual é a sua porcentagem de conversão de clientes. E aí você já consegue ver se você está a cada mês crescendo ou diminuindo, e entender por que isso está acontecendo. Trazendo um pouco mais para frente, observando os que não fecharam, dá para a gente tirar outro indicador daqui de dentro. Por que essas pessoas não fecharam? É interessante a gente saber o motivo, se possível. Se o motivo é sempre igual, ou tem alguns que são iguais, alguns que são diferentes, você vai olhar para o seu negócio e dizer, fulano e ciclano não fechou por causa deste motivo aqui que é igual. Faz sentido suprir esse gap da minha empresa? Sim ou não? Isso, inclusive, é algo que eu falo muito quando eu estou falando sobre vendas. Tem gente que quando a gente precisa trabalhar a nossa mente para quando ouvir um não, a gente não se retrair. Isso. O não é a mina de ouro. Quando a gente fala de vendas, de persuasão, de argumentação, o não é a mina de ouro do seu negócio, da sua capacidade de argumentar. Porque se você trava naquele não, você não descobre justamente o que Rai está falando. O motivo. Por que não fechou? Para eu ter esse motivo na mão, para eu analisar e para eu tomar decisão em cima disso. Exatamente. E aí, se faz sentido para sua empresa, parabéns, você tem um novo produto ou serviço a ser criado. Se não faz sentido para essa empresa, não faz. Tudo bem, bota na gavetinha e deixa. Pode ser que em algum momento ele se torne algo relevante. Então, só nessa temática de leads, a gente consegue ter noção de indicadores de conversão de cliente. Uma outra coisa, se você investe, se você oferta o seu produto no digital, investe em tráfego pago, você consegue ver quantos leads vieram por meio desse tráfego, quantos converteram e quanto custou cada conversão. E isso vai impactar diretamente no seu financeiro. Então, assim, a gente tem uma quantidade imensa de indicadores que a gente pode criar para avaliar. O que é que a gente precisa entender? O que é que faz sentido avaliar para a minha empresa de acordo com o tamanho dela e com o ritmo que eu, como empreendedora, consigo acompanhar também. Porque também não adianta você ter 400 mil indicadores e não conseguir avaliá-los. Esse é um erro comum. E é uma cilada que muita gente cai o tempo todo. É impressionante, gente. É quando fala de conteúdo, é quando fala de venda, é quando fala de gestão, é quando fala de qualquer coisa. Às vezes você está olhando demais para o que o coleguinha está fazendo e você quer fazer uma coisa que não cabe no seu dia a dia, não cabe na sua Não realidade. cabe. Olha para modelar o que é possível, para aprender, para se comparar de maneira positiva. Poxa, é ali que eu quero chegar, mas como é que eu posso fazer hoje? Às vezes você vê fulano de tal que tem um planejamento gigantesco, que tem milhares de indicadores e aquela coisa toda. Você quer aplicar isso no seu negócio para você fazer sozinha, sem ter esse nível de conhecimento ou de experiência que essa pessoa já tem. E aí você se frustra porque acha que é você que não consegue fazer. Não. Qual é o indicador que você consegue acompanhar hoje? Vamos começar com um. São os leads? São os clientes? Começa a anotar, começa a acompanhar, começa a investigar, analisar, depois acrescenta outro indicador e vai exercitando essa tua capacidade de gestão no teu negócio.
E aí você vai crescendo passinho por passinho, porque fica uma coisa execuível, executável, que dá para. Nossa, como ela está falando difícil. Você nem deu dizer assim, Não é, execuível. menina? Arrasou aí. Né? Aulas de gramática. Fica real, sabe? Cabe na tua realidade. Você não vai se frustrar. Porque, gente, fazer gestão, analisar, sentar para ver número, sentar para ver os dados do negócio, não é uma coisa gostosinha de fazer. Sabe Não. assim, a não ser que realmente gosta. Um vídeo essa semana de uma moça, que eu não sei o nome dela, mas ela é da internet, influenciadora da parte de humor. Aí ela diz: eu não sei como é que a pessoa acorda de manhã e diz: vou me formar em contabilidade. Sou apaixonada por contabilidade. Meu sonho é ser contadora. Ela falando, né, que ela não entende como é que a pessoa, mas tem gente que realmente gosta, né, que é além muito do perfil comportamental também da pessoa, de gostar desse tipo de atividade. Mas eu digo, por mim, não é uma coisa que você senta assim com o maior prazer para fazer. Eu tenho prazer em criar, em ter ideias, em executar e ver a coisa acontecendo, mas para sentar e ver número, eu faço porque eu aprendi a fazer, aprendi a importância e tenho esse tempo aí de estrada fazendo isso nas empresas dos outros. Eu sei que é importante para mim. Mas que é uma coisa legal, não. Mas é possível, é necessário. Você pode aprender a fazer de uma forma que fique. E assim, se você tem indicadores, você é uma empresa pequena, você não tem condições de investir em pessoas te auxiliando no crescimento dessa empresa. Você não tem. Tá, eu vou trazer um exemplo um pouco mais real. Você quer me contratar. Você quer contratar a Ressurgir, que é a minha mentoria avançada de gestão. E aí você quer contratar a Ressurgir, certo? Mas você ainda não tem condições de fazer o investimento por seja lá qual o motivo. Se você já faz o monitoramento desses indicadores de muito cedo, quando eu chegar para conseguir entender o cenário da sua empresa, vai ser muito mais fácil. O nosso processo vai andar com muito mais fluidez. Por quê? Porque eu vou entender o passado, o histórico, o para onde a gente deve ir, quais são as decisões que a gente deveria tomar. Então, pense assim: se você não tem como contratar alguém agora para te explicar sobre isso, o pouco que você entender e conseguir aplicar, como que eu estava dizendo, já vai ser fundamental para quando você tiver essa capacidade. Eu estava pensando aqui em mais indicadores, olhando aqui qual seria interessante trazer, e eu acho que tem um indicador que ele é bem simples, que quando você se propõe a trabalhar no digital, a trazer sua marca para o digital, muitas vezes você não sabe mensurar se você está fazendo o possível ou não. Na questão da produção de conteúdo, se for você mesma que for produzir o conteúdo. Então, o indicador que você pode ter, que é um indicador de marketing, é post planejado, post produzido. Você já vai ver ali se é muito básico, é um indicador muito simplesinho. Eu planejei 30, eu fiz 10. Por que eu fiz 10? Porque é o indicador por indicador, o número pelo número também não vai te dizer grandes coisas. É a interpretação desse número. Por que eu fiz 10? Eu fiz 10 porque eu tive A, B, C, D, E, F, G para fazer. Opa, eu tô muito cheia. Se eu tô muito cheia, eu preciso delegar alguma coisa? E se eu delegar a produção de conteúdo para um social media? E se eu delegar a questão de expedição de nota? E se eu delegar? Não. Eu tenho condições de delegar financeiramente essas coisas? Então, tá vendo que um número que parece super simples te trouxe uma série de reflexões de negócio que são muito importantes para o seu crescimento? E mais, principalmente nessa questão de criação de conteúdo,
Muitas vezes a pessoa está ali, peraí, que eu tenho que criar agora 5 posts por dia. Tem que postar todo dia e 3 vezes no dia. Eu E eu lembrei tenho... agora, Kel, daquela curiosidade que eu te contei recentemente. Eu contei recentemente para a Kel que quando eu comecei a empreender, eu fazia por semana 30 posts. Nossa senhora, Eu chega me deu... postava 3 vezes por dia, às vezes 4 vezes por dia, de domingo a domingo. Sem a menor necessidade. Vida existe fora do post não. E aí a pessoa fica nessa, então eu tenho que fazer isso, são 3 posts por dia, eu tenho. Tá, mas por quê? Eu tenho que estar em 300 redes sociais. Por quê? Eu tenho que abrir uma conta no TikTok. O seu público está lá? Eu Exato. tenho que estar no, sei lá, tem uma rede aí que eu nunca usei, que o pessoal acho que joga, fala muito. Twitch? Twitch. Twitch. Eu tenho que ter no Twitch. Por que você tem que estar no Twitch? Seu público está lá? O que a plataforma tem para oferecer para o seu negócio em termos de comunicação, de alcance? Então, você, quando mede esse seu indicador aí que Rai falou, você começa a fazer essa análise. Tá, por que eu planejei 30 posts? Para onde eu olhei para planejar esses 30 posts? Eu olhei para a minha rotina, eu olhei para a quantidade de demandas que eu tenho para fazer fora isso, e aí Ou você eu olhei começa... para o outro. Ou eu olhei para o outro, exatamente o que eu estava falando. Eu me comparei, né, de uma forma ruim. Então, assim, você começa também a trabalhar na sua cabeça aquela questão que a gente falou do planejamento mínimo viável, o mínimo planejamento viável, né? O que é possível para mim, para eu planejar e executar com qualidade, para eu ter resultado, né? Não é que você vai fazer uma coisa e vai criar uma meta confortávelzinha, não. Mas ela nem vai ser inatingível e nem vai ser zona de conforto. Exato. Voltando no nosso assunto de metas, é exatamente isso. Por isso que eu gosto de usar a meta SMART, porque ela precisa ser relevante e, consequentemente, desafiadora. Porém, o A é de atingível. Então, ela precisa ser relevante e desafiadora, no entanto, atingível. É para lhe tirar da zona de conforto, mas não te colocar numa zona de desespero. Não é a nossa intenção. Né? Não é jogar assim 400 coisas para fazer e segue a vida. E aí, tudo isso que a gente vem falando, né, dessa questão de estabelecer objetivos, de criar na sua microempresa, no seu negócio, essa cultura de gestão, de olhar para números, de olhar para dados, de fazer análise, tudo isso vai cair aonde? Lá na precificação. Precificação. É um dos pontos que a falta de gestão, a falta de conhecimento do seu negócio, do que é que está acontecendo internamente, a falta de você priorizar um tempo para sair da criação de conteúdo e de atividades desse gênero e sentar na frente do seu computadorzinho, do seu papel e caneta, seja lá o que for possível para você hoje, e anotar as coisas e olhar para número, vai te prejudicar na precificação, é um dos pontos. Porque aí você comete o mesmo erro. Precifica olhando para o do outro, precifica sem levar em consideração os reais custos que você tem para produzir aquilo que você produz. Precifica sem levar em conta nada. Você precifica assim da sua cabeça. O que você acha Eu que... acho que vale tanto. Uma coisa que Causos. Eu já trabalhei numa empresa como prestadora de serviço, né? Que com a Ressurgir, inclusive, uma das primeiras, que bota 50% aí de lucro. Como assim? O quê? Não, nesse produto aqui, eu peguei aqui um batom, nesse produto aqui, eu coloquei nesse lápis de boca, dá para colocar uns 80% de lucro. De onde você tirou isso? Como é que você pode colocar um 80% de lucro? Você tem noção do valor do seu produto bruto? Você tem noção dos custos de produção dele, dos custos da sua empresa, dos custos dos custos? Você tem noção dos custos para colocar? Desculpa, raivosa veio se despertando dentro de mim quando eu lembro dessa situação. Uma coisa que me ajudou muito, né? Como eu falei, eu venho da administração e trabalhando nas empresas, você aprende a usar muita ferramenta no seu dia a dia. Uma coisa que me ajudou muito
quando eu comecei a produzir meus pães, meus panetones e afins na Mãe Márcia, foi eu saber o que é uma ficha técnica. Quem aqui é de gastronomia, quem produz comidinhas, quem tem restaurante, vai saber o que é uma ficha técnica. Uma ficha técnica é uma ferramenta que você utiliza para definir qual é o preço que você vai vender aquela comida que você está produzindo. Então, você coloca ali os insumos, a quantidade de insumo que você está usando, o preço que você está comprando de cada insumo, a margem que você quer trabalhar, né? E você encontra qual é o custo médio daquele produto para a produção daquilo ali e qual é o percentual que você pode aplicar em cima para ter o seu preço de venda, para trabalhar ali o seu preço. Então, às vezes você fica no eu acho. Quando você, por exemplo, contrata uma consultoria que implementa uma ficha técnica na sua produção, você começa a dizer que tudo que você estava achando estava muito errado, estava assim, levando dinheiro para o ralo. E aí, uma das coisas que eu fiz foi justamente trazer. Principalmente se for alimentação, porque se tem uma coisa que flutua, dependendo do tipo de insumo de comida. Então, você tem que estar de olho o tempo todo nas suas fichas técnicas quando você trabalha com alimentação. Como foi que eu resolvi isso? O problema, claramente, era falta do conhecimento. Então, eu fiz ali um materialzinho explicando como se precificava, o que era uma precificação, mostrei, expliquei, e a cara da pessoa ao final foi tipo: ah, tá, entendi. E aí, assim, por que ela não vendia? Porque os produtos estavam muito mais caros do que era devido ao mercado, do que era assim, era surreal a coisa. Estava muito fora da curva. Estava muito fora da curva. E essa era a maior reclamação de todos os clientes que eu entrevistava. A gente gosta dos produtos, mas os produtos são muito caros. E dos não clientes também. Aí mais o indicador, né? E aí, assim, entender como se precifica o seu produto ou serviço. E existem milhões de formas de precificar, porque vai da realidade de cada negócio. Do tipo Não de existe produto, se é um serviço, tem muitas variações aí. Exato. E eu sei que existe muito, de verdade, fórmulas de precificação. Eu vou aqui mais uma vez repetir, minha gente, fórmula. Só a que o bebê toma. Tá? Fórmula para negócios não existe. Negócios são orgânicos e variáveis. Entendam isso. E aí, enfim, gente, esse episódio tá despertando umas raivosas dentro de mim, que tá uma coisa muito séria. Porque essa parte de gestão, ela mexe muito. Porque você vê que, poxa, gente, vamos aplicar as coisas. Assim, Rai está falando que não existe fórmula no sentido de não ter uma coisa pronta para todo negócio dar certo. De não ter uma Tudo fórmula vai dar certo da mesma forma. negócio, que você vê seu colega que é empresário fazendo de um jeito, você vai fazer no seu negócio também. Não, essa fórmula não existe. Mas o que existe são métodos validados, né? São conceitos aplicáveis, são técnicas, são fórmulas de números, né? De cálculo que existe, que a matemática está aí. Que foi, inclusive, a forma como eu solucionei essa questão. No Notion, no sisteminha lá, todos os meus clientes têm sistema no Notion, tá, gente? É sobre isso. No sisteminha lá do Notion, a gente foi lá e criou. Uma ferramenta que Rai trouxe para a minha vida, que realmente, assim, maravilhosa. Estou me sentindo muito mais organizada. E que aí a gente foi e criou uma coisinha para fazer a precificação dos produtos da forma certa, com margem de lucro correta, referente à análise de mercado, à produção do produto, enfim. Então, precificação é algo que pode ser, que tanto pode levantar como pode derrubar um negócio, porque a gente está falando de financeiro. E financeiro é imprescindível, um financeiro coerente, ajustado, dinâmico, mas ao mesmo tempo forte e sólido, é imprescindível para qualquer negócio. Kel, eu acho que chegou aquela hora das histórias de pira.
Eu juro que daqui para a segunda temporada desse podcast, a gente vai fazer uma vinheta, porque é sempre muito bom. Eu acho uma ótima ideia, acho maravilhoso. Cara, vamos para histórias de pira. Né? Hoje, quem Antes de vai contar começar as a histórias de história, Pira é Kel, então vou ficar aqui quietinha no meu canto enquanto ela se enquanto ela se deleita nessa história de hoje, que é sensacional. sensacional. Já deixo claro que é uma história minha, tá? É uma história minha mesmo. A gente tava pensando, né, sobre os temas do pod, dos próximos episódios, e aí pesquisando sobre essa questão da gestão, lembrando algumas coisas, acabei lembrando essa minha história também. Lá do comecinho de quando eu estava com a mão em massa ainda empreendendo, né? Fazendo panetones e afins em casa, comidinhas, e aprendendo a aplicar tudo que eu tinha aprendido e vendo que não era tão fácil assim. Mas antes de começar essa história, inclusive, eu quero fazer uma finalização de tudo isso que a gente falou, Rai, te perguntando o título desse nosso episódio de hoje. E aí, gestão é tão difícil assim mesmo? Não, eu não acho que gestão é difícil. É trabalhoso. E aí as pessoas confundem isso. Gestão não é tão difícil assim, mas é trabalho, e trabalho, como o nome já diz, dá trabalho. Então, você precisa de paciência, você precisa de calma, você precisa não estar na correria. Eu vi um post, vou até tirar o banner do História de Pira aqui para dizer uma coisa interessante. Eu vi um post recentemente que diz assim: o seu negócio, ele não fatura porque você sempre está na correria. E eu tenho que concordar. Porque para você avaliar o crescimento e o desempenho e o desenvolvimento do seu negócio, você precisa parar, sentar e se dar ao trabalho de fazer a análise. E E para mim, gerir demanda esse tempo, demanda essa análise, demanda parar. Eu falei lá no começo, né, de revisão mensal, revisão quinzenal, olhar suas metas com frequência, olhar seus OKRs, os seus indicadores, tá ali em constante análise com aquilo pertinho de você. para mim essa questão da correria, ela é muito uma glamorização e uma crença que a gente adquire para a nossa vida, de que tudo tem que ser na correria. E de que, não, porque para eu ser uma pessoa bem-sucedida, eu não tenho tempo, não tenho tempo de nada, não tenho tempo. E não é. Você precisa ter tempo para conseguir ser estratégica para ter mais resultado. Senão você pode até Exato. ter um resultadozinho, mas você não vai passar daquelezinho. Porque para subir de patamar, você tem que ter estratégia. Para ter estratégia, você tem que ter tempo para fazer gestão. Vamos para histórias de pira. Ah, meu Deus, eu adoro contar essas histórias. Na época, eu estava com a mão em massa, né, como eu falei para vocês, e eu vendia panetones e afins. Era novembro e as encomendas já estavam acontecendo. Foi meu primeiro ano, assim, né, com a mão em massa. As encomendas já estavam acontecendo, né, novembro, dezembro, ali, Natal. O carro-chefe da minha marca era o Chocotudo. Olha ela com os nomes dela, criativíssimos. Era um chocotone recheado com ganache de chocolate, coberto com calda de chocolate. Minha gente, era muito bom, é sério. Quem já comeu, comenta aqui. Eu sou tímido, sou time chocotudo, porque era muito gostoso. E aí, uma grande dificuldade para mim, que eu acredito que é uma dificuldade também para muitas microempreendedoras, era o tal do frete. O tal do frete, o tal do preço da entrega, para quem não tem uma logística, né, na sua empresa, para quem está começando e depende de outros prestadores de serviço para enviar. E para quem é daqui de Recife, que sabe que o recifense detesta pagar entrega, detesta pagar o frete, né, era um entrave, assim, era uma coisa difícil, porque acabava encarecendo a compra, acabava encarecendo o produto e às vezes se tornava um empecilho para o cliente fechar. E aí eu sempre procurava fazer o possível para minimizar esse custo do frete. Na época do acontecido dessa história, né, que é A Viagem Sem Fim, é o título dessa história,
os serviços de entrega, o que a gente tem hoje, por exemplo, no Uber tem, acho que é o Flash, né? E outros aplicativos têm também. Hoje a gente tem muito mais opções, mas na época desse acontecido não estava tanto em uso ainda. Não era uma coisa tão disseminada, não tinha tantas opções para fazer essas entregas. E aí eu recorri a outros aplicativos que eram motoboys, né? Como se fossem uma empresa com vários deles, e aí cadastrados, e você se cadastrava também para fazer suas entregas. Essas empresas disponibilizavam esse serviço. Aí eu pesquisei, cadastrei a empresa e chamei um entregador para fazer essa primeira entrega. E aí ele chegou, pegou o produto, expliquei a ele o que era. Era uma entrega distante, por isso também que eu chamei essa empresa, porque assim, o preço da entrega caía pela metade, né, do que se eu mandasse entregar de carro, algo do tipo. E aí ele veio, pegou o produto, expliquei como era, para onde era, o que era o produto e tal, para ter todo aquele cuidado, né? Eu ficava muito zelosa com o meu produto, obviamente, que eu queria que ele chegasse nas melhores condições para o cliente. E aí eu fiquei acompanhando, porque a gente tinha a opção no mapazinho lá de ficar rastreando. E o cara foi. O rapaz foi entregar. Simplesmente no meio do caminho, literalmente na metade do caminho, ele parou. Parou, ficou, aí eu olhei 5 minutos, olhei com 10 minutos e ele estava lá. 15, aí eu comecei a tentar falar com ele no chat. Ele estava comendo chocotudo. Mulher, Era a imagina, primeira coisa que eu ia pensar. Juro por Deus. passada. Aí ele ficou lá, eu com certeza devo ter pensado alguma coisa na hora. Eu disse, gente, será que eu vou estar comendo o meu produto, de tão desesperada que eu fiquei. Mas eu vi que ele estava parado 10 minutos, e eu tentando falar com ele, 5, 15 minutos, 20 minutos, e nada. Quando deu uns 30 minutos que ele estava lá parado, finalmente, porque eu comecei a ligar desesperadamente, ele atendeu a minha ligação, porque eu fiquei pensando, meu Deus, será que ou ele comeu o produto, ou aconteceu um acidente, será que aconteceu alguma coisa? Eu já fiquei meio desesperada, né? Porque moto... Recentemente, eu tive uma pessoa da família estava me contando que o motoqueiro saindo do prédio para entregar um negócio no outro prédio, acho que era um Uber da vida, foi assaltado na frente do prédio. Gente, Por outros dois caras que estavam com bolsinha de delivery também. E aí eles foram correndo atrás do motoqueiro, enfim. E conseguiu pegar o salário do motoqueiro de volta. Mas eu já teria pensado isso. Ou foi assaltado, ou parou para comer, porque eu já tive comida roubada no Uber Eats. Já roubaram minha comida. Eu teria pensado isso, juro a você. Pois é, ele ficou lá parado, o coitado, eu ligando, 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 e ele finalmente me atendeu, né? E aí, o moço, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? E ele calmamente, não, moça, eu só dei uma paradinha pra almoçar. Comecei a morrer por dentro. Ah, pobre! Se fosse qualquer outro produto, eu não ligaria. Tá tudo bem, se fosse um sapato, uma bolsa, qualquer outro produto não perecível, eu não ligaria. Mas era um chocotudo, E era tu um explicou que panetone. era perecível. Eu expliquei para ele, quando eu fui, toda vez eu fazia isso, eu ia entregar, eu disse, ó, moça, aqui é um panetone, e não sei o quê. Cuidado, por favor, vai devagarzinho, para não bater. Eu fazia todo, né? Pedia, pelo amor de Deus, para ele ter cuidado do meu produto. Aí eu fiquei, moço, pelo amor de Deus, vai derreter tudo, moço. Eu não disse para você que era chocolate e tal. E ele, não, mas eu já tô indo, eu já tô indo. E aí, beleza, né? Eu ia fazer o quê? Fiquei só morrendo por dentro e pedindo a Deus que desse tudo certo. E aí, Desesperada, eu ia estar desesperada. eu estava desesperada. Eu acho que eu dei uns 1.500 passos dentro dessa casa, só pensando e ansiosa para esse negócio chegar. E aí, até que, né, finalmente eu vi que chegou no destino, a moça confirmou para mim que recebeu, mas a minha aflição mesmo só passou quando eu vi que ela abriu, ela fez story, ela provou, e assim, aparentemente estava tudo bem. É aquela aliviada que você tem, né? Tipo, meu Deus do céu, aleluia, amém, passou.
Exatamente. O resultado é que eu nunca mais chamei essa modalidade de entrega, né? Pegou, Assim, pegou pavor, pegou trauma. eu tinha feito de fato para testar, porque não era que você chamava qualquer entregador, era uma empresa que tinha vários entregadores, e aí você se cadastrava, você colocava crédito lá, e aí você agendava, ele via, era tudo muito certinho. Eu sempre olhava tudo muito direitinho para poder fazer essas coisas. E aí eu disse, não, realmente não dá. Eu precisei entender como é que eu conseguiria fazer as minhas entregas de uma outra forma. Eu queria tentar baratear ao máximo para o cliente, mas eu vi que não ia ser possível, porque se eu queria entregar o meu produto com qualidade, com tranquilidade, eu precisava, de fato, dizer para o cliente, ó, você pode vir retirar ou o preço para entregar é esse aqui. Na Então foi época não era tão fácil entrar no iFood, né? Não, não era. Na época, até eu acho que já tinha o Uber Flash, eu acho, mas não tinha moto ainda no Uber, não tinha. E assim, ficava muito mais alto o preço. A minha intenção de acessar esse serviço das motos era que diminuísse o preço para o cliente poder comprar, porque a gente Sim. sabe, no começo aqui em Recife ninguém gosta de pagar frete. A gente leva um colchão, a gente leva uma cama, a gente leva um armário, porque Eu amo os memes do Recife Ordinário a moto e a pessoa com buchão de gás na cabeça, tá ligado? Exatamente, ninguém gosta. Então, assim, você tenta, enquanto empreendedor, ali facilitar ao máximo para deixar mais confortável, mais cômodo para o seu cliente. Mas, infelizmente, eu tive que lidar de outra forma com essa questão do frete. E é por isso que eu trouxe essa história para cá hoje, porque é assim que você vai fazendo as análises do seu negócio e tomando essas decisões, né, que vão impactar diretamente na experiência que o seu cliente vai ter com o seu produto. Eu queria fazer questão que o negócio chegasse lindo, como eu tinha deixado ele, né, na E produção aqui. até, Kel, se você tivesse definido que você ia continuar por algum tempo, sei lá, um mês, você fazia a análise completa, viu que não valia a pena, também era uma outra opção. Então, acho que isso é importante a gente lembrar também, que você não precisa tentar uma vez e desistir já na primeira vez. Você pode passar a definir um período de tempo que você vai testar aquilo. Foi o que eu Mas não, disse. Não, eu entendo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acolho a sua dor. realmente. Você testar as ferramentas, né, por um tempo, para você ter ali uma base de análise. Mas essa eu desisti na hora. Eu vou dar outro tempo. Bem, gente, estamos chegando no final do nosso episódio. Foi um episódio muito gostoso de conversar, de falar. Foi um episódio que vocês pediram muito. Ai, fala de gestão, fala de gestão, fala de gestão. Trouxemos aqui o pedido de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem mensagem se vocês quiserem alguma coisa para o meu Instagram, Rayane, @RayaneSté, STHE, para o de Kel, Carlane Real, ou para o pode Inspira. A gente finalizou agora as nossas histórias de pira, mas lembrem-se que aqui embaixo no YouTube vai ter o link com o formulário para vocês enviarem a história de vocês, e também lá na bio do Instagram vai estar disponível o link. A gente ama ler as histórias e contar, são sempre coisas muito interessantes, assim. Até a próxima, um beijão, até semana que vem. Tchau! Tchau!